Muito bom dia, nós estamos começando mais um programa Caminhos de Sucesso. Eu estou recebendo hoje no meu programa o senhor Mauro Nogueira Fragas, profissional da área de odontologia, dentista, que recebeu recentemente a comenda Tiradentes pelos serviços prestados à odontologia e que preside uma das maiores cooperativas sem fins lucrativos do país, que iniciou suas atividades em um porão da Unimed, que é a Uniodonto de São Paulo. A medalha que ele recebeu foi criada em 1992, em comemoração do bicentenário de Joaquim José da Silva Xavier, o nosso Tiradentes, e homenageia a dedicação de cirurgiões dentistas que contribuíram para o engrandecimento da profissão aqui no país. A entrega foi realizada no dia 13 de dezembro de 2012 no Clube Atlético Ipiranga e eu tenho o prazer agora de dizer bom dia ao senhor Walter. Bom dia a todos que nos escutam, nos ouvem e nos assistem. O senhor poderia, por gentileza, comentar um pouquinho sobre esse prêmio e a importância desse prêmio em uma área, uma região que conta com mais de 75 mil profissionais? Essa medalha foi constituída para homenagear profissionais da área de odontologia que realmente conseguiram fazer alguma coisa ou algo em benefício da classe odontológica. E eu, no caso, eu represento a minha cooperativa, que é a Uniodonto, é uma cooperativa de dentistas, que nós constituímos há 35 anos atrás em São Paulo. Realmente, hoje a Uniodonto de São Paulo é uma cooperativa vencedora, faz parte de um sistema nacional de cooperativas odontológicas e que hoje, em São Paulo, representa uma empresa de grande porte com referência ao atendimento à população, pois hoje ela atende aproximadamente 300 e poucos mil usuários que têm convênio com a Uniodonto de São Paulo. Nós temos hoje em nossos quadros 1.678 dentistas cooperados, donos da cooperativa. Consequentemente, o nosso usuário ele é atendido em cada consultório pelo dono da empresa, pelo próprio proprietário da cooperativa e da empresa. Vamos relembrar um pouquinho a história da Uniodonto. Como começou, como surgiu, como veio a ideia? Naquela ocasião, a Unimed, já existia a Unimed, que hoje não existe mais, infelizmente, a Unimed de São Paulo, que precisava, através de um convênio que ia efetuar com uma empresa de grande porte na ocasião, precisava de uma cooperativa que também prestasse serviços de odontologia, porque a Unimed só presta serviços médicos. Apesar que essa confusão existe, porque a medicina esquece que o dentista é um médico da boca. Se nós formos para a Europa, o dentista é um médico especialista em boca. O gozado é que a medicina tem oftalmologista que cuida do olho, o otorrinolaringologista que cuida do nariz, do ouvido e garganta, mas não esquece do médico que cuida da boca, que é um dentista. Para nós, dentista não é médico no Brasil. Dentista é um dentista tirador de dente, infelizmente. Esse é o conceito que E é um erro, né? É um erro, e é um erro grande, porque muito grave. Exatamente. A saúde começa pela boca. Era o que eu ia comentar. Muito acontece com profissionais ou da área executiva, do mundo corporativo, ou do esporte. Os do esporte, então, nem falar, que se tem um problema com uma cárie, um problema de gengivite, um problema na boca, ele está ingerindo aquela impureza, ao mesmo tempo ele não está comendo direito, não está mastigando direito, isso vai afetar todo o rendimento dele ali. Qualquer dente infeccionado gera um problema de pulso, aquela toda que está colocando o pulso dentro do próprio organismo da pessoa. Então está realmente causando problemas para a saúde de cada pessoa. O dente tem que ser muito bem cuidado, através da gengiva e a dentição em si, para que tenha uma saúde 100%. Que a saúde só é completa com os dentes em perfeita condição. Exatamente. Vamos falar um pouquinho mais sobre a Uniodonto. Onde ela está situada, como é a formatação da Uniodonto hoje para atendimento de Hoje é um sistema único, um sistema que ela trabalha, o sistema Uniodonto, no mundo inteiro.
realmente é uma invenção de brasileiro, porque realmente existem cooperativas odontológicas no resto do mundo, mas em que é feito, a cooperativa se instala num local, num prédio, num local qualquer, e o atendimento dos que são atendidos pela cooperativa é feito naquele local. O nosso sistema funciona diferente, porque o dentista que é cooperado, ele não atende na sede da cooperativa, ele atende no seu próprio consultório. E é por livre escolha. Consequentemente, quando o usuário adquire o plano da Uniodonto, ele recebe um livreto com a relação de todos os profissionais, por especialidade e localização por bairro. Então ele escolhe aquele que lhe interessa de acordo com a necessidade da especialidade ou da localização que lhe interessa. Marca a consulta por telefone, comparece, o dentista elabora um plano de tratamento, esse plano de tratamento é aprovado na cooperativa, via computador, certo? Automaticamente aprovado, instantaneamente, e, consequentemente, o dentista pode iniciar o tratamento, às vezes até imediatamente, depende do interesse do dentista. Eu posso ser um paciente, um cliente associado à Uniodonto, pago uma mensalidade. Correto. E quando eu vou fazer um tratamento, eu tenho que pagar algo extra? Não. Somente se Dependendo for uma do plano, intervenção. o plano da cobertura que foi feito, que ele adquiriu, normalmente o plano padrão já por si só, normalmente atende mais ou menos 95% a 97% da necessidade que ele necessita e que é realizado pelo dentista no seu consultório. Quer dizer, está fora, por exemplo, prótese, serviço de prótese, porque é feito no laboratório de prótese. Implante, porque é um serviço caro, mas está chegando na realidade, e algumas outras coisinhas mínimas que são realizadas. Mas a grande parte que a pessoa, o usuário necessita, está coberto pelo plano. O senhor podia falar um pouquinho sobre a Resolução Normativa 259, o que vem a ser e o que ela abrange? Não, agora você me pegou, porque realmente eu não sei decorar 259. Porque ela é uma resolução que é da Agência Nacional de Saúde, que abrange todos os planos de saúde. Ela também cobre os planos de tratamento dentário da Uniodonto, ou é um plano totalmente à parte, não tem nada aplicado com a cobertura de saúde? Todos os planos odontológicos são pesquisados, fiscalizados e aprovados pela Agência Nacional de Saúde. E fiscaliza tanto convênios médicos como convênios odontológicos. Para isso existe uma pauta. Então, por exemplo, se vai se lançar um plano odontológico, é elaborado esse plano com a cobertura devida e é feito um registro desse plano com a cobertura que ele oferece, junto à Agência Nacional. Então, você é obrigado a seguir aquela sequência. E dentro dessa sequência estão todas as intervenções que podem ser cobertas pelo plano? Pelo plano, exatamente. É obrigatório. obrigatório. De quanto em quanto tempo pode ter aumentos ou alterações nos custos e tudo mais, né? Sim, normalmente os aumentos são regulamentados ano a ano pela própria Agência Nacional e dá o balizamento de preço. Quanto que pode ser alterado esse preço? Isso em proteção para os planos, denominados planos particulares ou familiares. Entendi. A Uniodonto, ela trabalha com a cobertura para empresas também? Sim, em plano empresarial, pequena e média empresa, e o também chamado plano familiar ou individual. Quais são os diferenciais da Uniodonto hoje em relação às outras clínicas de atendimento dentário que existem no mercado? Não, aqui realmente o diferencial maior é que, em primeiro lugar, o dentista é dono da empresa. Teoricamente, se eu sou dono, eu tenho interesse em defender e fazer um bom serviço para defender a minha própria empresa. Os demais convênios que existem, os dentistas são conveniados ou credenciados, chamados, e não tem vínculo nenhum com a empresa. Não tem necessidade que ele é admitido através, às vezes, de uma simples carta e passa a atender, mas sem qualquer responsabilidade. Ele pode fazer o que ele quiser, sair, apesar que na cooperativa o dentista também entra, compra cotas parte da cooperativa para se transformar em dono e sai quando ele quer, porque não tem um vínculo
Entendi. de obrigatório, mas ele recebe a conta de volta, mas ele sai, mas ele tem aquele vínculo contratual com a empresa que ele é dono da empresa. Afinal de contas, ele tem um capital lá dentro da cooperativa. Eu gostaria de entender um pouco o nível de cobertura. Nós estamos falando da Uniodonto São Paulo, mas eu estive pesquisando com a produção. A Uniodonto tem uma cobertura nacional, existem várias. Sim, não. O que acontece se eu tenho um plano aqui de São Paulo e eu estou em uma viagem no Nordeste e necessito de um atendimento é nacional. Atendimento é nacional. Sim, né? porque é como começamos a estudar a história da Uniodonto. Hoje o sistema Uniodonto, o sistema de cooperativa Uniodonto, é composto por 138 cooperativas no Brasil. Cada cooperativa, chamada singular, ela tem uma área de abrangência, que tem a cidade sede, por exemplo, São Paulo. A Uniodonto de São Paulo atinge a Grande São Paulo, ABC, Osasco, Guarulhos, que é a área, a região de São Paulo. Então tem a sua diretoria e seus cooperados próprios. Você passa para Campinas, Campinas tem sua área de ação, tem Campinas, tem a sua diretoria própria, seus cooperados próprios. E atende uma região de Campinas. Assim sucessivamente. Então nós temos no Brasil inteiro. O atendimento, o usuário tem atendimento realmente nacional em qualquer lugar. Quando não existe dentista naquela localidade, ele utiliza o serviço e ele sofre reembolso pelo atendimento de emergência que ele foi necessário fazer. Fantástico. Isso ele recebe, é só cobrar do Uniodonto. Agora, quando tem um Uniodonto local, ele é atendido pelo Uniodonto local sem problema. Aí existe o intercâmbio entre as cooperativas na fatura pagamento que cada um recebe daquele serviço prestado para o seu usuário. Agora, eu estava lendo um pouquinho sobre a sua história, né? E na sua história fala-se da democratização da odontologia para o bem do sorriso brasileiro. O senhor sempre se preocupou bastante com isso. O que é a democratização da odontologia para o bem do sorriso brasileiro? Bom, eu venho do interior de São Paulo e nós estávamos acostumados, todo mundo conhecia todo mundo. Quando nós voltamos para São Paulo, foi aquela dificuldade para instalar consultório, para arrumar clientela, e percebeu-se que realmente o custo da odontologia naquela ocasião era caríssimo. Muito pouca gente, era um tratamento de elite. Realmente o brasileiro só podia tratar de dente quem tinha realmente condições. Então era necessário, precisava ser feita uma democratização da odontologia, socialização da odontologia, para que toda a população pudesse ser atendida. Foi essa a ideia para constituir a cooperativa, porque se vendesse planos e desse um atendimento à população por um preço justo, e hoje por uma quantia muito pequena, que nós não vamos citar por isso aqui, mas pode crer que é muito barato, muito mais barato do que qual você pensa, realmente ele tem toda a cobertura e ele está coberto, porque o convênio é um seguro que a pessoa está fazendo. A pessoa tem que entender isso, que é um seguro, para quando ela necessitar fazer um tratamento dentário, ela está coberta, ela não tem que se preocupar quanto vai gastar, porque ela está pagando uma mensalidade e através daquela mensalidade ela tem direito ao tratamento dentário. Me diz uma coisa, o senhor fez um comentário sobre a prevenção, né? Quais são os sintomas que normalmente uma pessoa pode estar sentindo que ela deve procurar o dentista, deve procurar um tratamento odontológico para prevenir possíveis problemas? E quando esse tratamento deve começar? Porque o brasileiro só vai no dentista quando tem realmente a dor de dente. Esse é o grande problema. Porque realmente, se você está procurando qualquer sintoma para procurar o dentista, isso deixou de ser prevenção. Porque a prevenção é aquela que é feita antes de sentir qualquer sintoma. Teoricamente, e o certo e na prática deveria funcionar da seguinte forma: a cada 6 meses fazer uma visita para o dentista. O dentista vai examinar se tem alguma cárie inicial, se tem algum problema de gengiva, alguma coisa, ele vai resolver rapidamente, instantaneamente, sem dor e sem problema, até financeiro, no caso, se não tiver convênio. Mas, caso contrário, se deixar acontecer a dor, é porque normalmente o problema é muito mais grave do que deveria ser.
Se doeu, é porque talvez precise canal. Já que precisa canal, tratamento endodôntico, já vai ficar mais caro. Está certo que está coberto pelo governo, mas se for particular, vai ficar bem mais caro. E se chegou ao tratamento de canal, o dente já está destruído, vai precisar fazer prótese. Então, realmente, o problema vai se avolumando conforme surge a dor e a intensidade da dor também. Eu me lembro, na época que eu era jovem, e faz um bocado de tempo já, que quando nós sofríamos um acidente ou tínhamos algum inconveniente, a primeira coisa que o dentista falava era: tem que arrancar. E já ia meter no pivô. Né? Hoje em dia não, hoje em dia faz tratamento, procura se salvar o máximo, dente, raiz, canal e tudo mais. Isso é por causa da grande especialização que existe agora nos tratamentos dentários também. Da própria odontologia. Antigamente o dentista ele era como se fosse um clínico geral, ele fazia tudo, né? Mas ainda continua, estão querendo aperfeiçoar e fazer por especialidade, mas tem ainda uma grande parte que procura fazer de tudo um pouco pela dificuldade de cativar clientes. Mas realmente essa necessidade está aumentando conforme o número de dentistas no mercado. A concorrência está muito grande pelo número excessivo de faculdades. Aliás, não é só odontologia. Em todo o setor do curso superior está havendo uma avalanche de faculdades. Virou-se, na minha opinião, a indústria do ensino no Brasil, e realmente para mim é uma vergonha, porque não tem, se forma faculdades sem ter o corpo docente necessário para realmente trazer benefícios para aquele aluno que quer aprender a profissão. De quanto tempo é hoje o estudo para a formação de um dentista? Ele geralmente entra jovem na faculdade, seus 18, 19 anos de idade. Ele sai com quantos anos? Depois ele tem que ter um período, não sei se é residência ou especialização. Hoje é 5 anos. 5 anos. Duração de 5 anos. Medicina é 6, mas depois tem curso de especialização. Correto. E para o dentista, é a mesma coisa, ele tem 5 anos, depois ele tem especialização, ele tem um período de residência, ele já vai direto para um consultório. Como fica essa estabilização dele dentro do mercado? Isso é uma curiosidade grande. É um problema da própria odontologia, porque o aluno se forma, e como tem uma concorrência muito grande, ele já quer correr para fazer uma especialidade pensando em angariar e ganhar mais dinheiro dentro da profissão. Sim. Mas o problema é que, infelizmente, é como acontece na medicina. Na medicina você faz residência e depois de um período de residência você procura fazer a especialidade que você necessita. Então você tem que ter uma parte prática da vida e vivência para você realmente vivenciar a profissão e nessa vivência você vai pensar e adquirir qual é a especialidade que realmente você se adapta bem. E não pensando em vou fazer tal especialidade, ortodontia, que é o aparelho corretivo, porque dá dinheiro. Não, não é assim, porque saber se você se adapta, se você consegue fazer. Para isso você tem que exercer a clínica geral, como você falou. Fazer de tudo um pouquinho para ter uma noção da profissão. Aí você calcula qual é a melhor especialidade que comporta a sua capacidade, principalmente artesanal. Hoje ainda nós temos a figura do consultório dentário com um profissional, no máximo 2, trabalhando, e isso não dá condições de ter um atendimento em massa da população. Ou já temos as clínicas dentárias com 5, 6, 7 profissionais trabalhando e podendo atender uma quantidade grande de pessoas. Existe alguma coisa nesse sentido, mas é muito limitado. Né? Muito limitado. E normalmente quando se faz isso, pelo fato do curso, do alto custo disso, realmente começa a onerar o próprio custo do tratamento realizado nessas clínicas. Teve uma vez que nós estávamos conversando, o senhor e eu, e o senhor fez um comentário que eu até achei interessante. O médico ele abre o seu consultório, a quantidade de equipamentos, dependendo da especialidade que ele precisa comprar, é ínfima, é mínima. É um aparelho de pressão, um cistoscópio, uma escrivaninha e talvez uma mesa, como chama? Uma maca. Uma maca para poder atender quando necessita. A escadinha para poder subir na maca. O dentista toda uma parafernália toda, porque para realmente, desde o aparelho de raio-x, o aparelho de esterilização, toda essa parte toda,
É o que é diferenciar da medicina, porque às vezes o médico, com a consulta, ele resolve o problema do usuário. O dentista não. A consulta gera um plano de tratamento. Entendi. Então vai originar todo o tratamento. O que nós temos que combater realmente é a grande problema do brasileiro, que é a fobia pelo dentista. E essa fobia já começa por eu não vou dizer maldita, mas é a bendita injeção para não sentir dor. Quer dizer, essa injeção já provoca uma dor antes de ser aplicada. Não, mas a pessoa já começa a ter medo não, antes mas de veja aplicar. bem, hoje não dói mais. Evoluiu demais a odontologia. Por isso que nós temos que... Não tem como divulgar, mas o certo seria isso. Antigamente, a agulha era, vamos dizer, quase que na grossura de um dedo, não é bem assim, mas era, certo? E eu passei por isso quando criança. Não, eu posso dizer que cada vez que eu jogava Agora, futebol, machucava um dente, eu hoje, tinha que... primeiro, as agulhas são capilares. A espessura de um fio de cabelo. Não é brincadeira, não é exagero. Em segundo lugar, hoje existe anestésicos tópicos que parece confete. É um círculozinho de papel que tem uma anestesia de alta potência que coloca na gengiva e deixa 1 minuto. Anestesia totalmente aquele local. Você tira o papelzinho e aplica, a pessoa não sente a picada, não sente nada. É só o dentista também ser paciente, porque tem pouco tecido na gengiva. Então, se ele aplicar devagarzinho, não tem problema, peraí, vai conforme a anestesia vai penetrando o tecido, vai anestesiando o tecido. E dá o tempo necessário para a anestesia fazer efeito também. Né? Exatamente. Não querer trabalhar logo em seguida. Diz que, infelizmente, ele vai tem o dedo rápido. Aqui no estufa não dá tempo de ele fazer efeito. Não, mas realmente são certas coisas que tem. É a mesma coisa do motorzinho famoso. Motorzinho. Nossa, esse motor ele dá medo. Enquanto o motorzinho há anos, até chegar do pedal até quando surgiu o motor elétrico de cordinha, que a gente chamava, dava 15 mil rotações, era um negócio. Aí pulsou para 30, 45 mil rotações por minuto, já era um motorzinho excepcional. Hoje, o alta rotação, ele gira por pressão. A média é de 500 a 600 mil rotações por minuto. Ele corta pela velocidade, por isso que ele injeta água. Porque o que muda, o que causa dor no corte do dente, para a prepara da cavidade, é o aquecimento pelo atrito gerado pelo corte que é feito no tecido, que é tecido calcificado. Então joga água, refrigera o dente, então não sente dor. E pela velocidade. E tanto é que não precisa fazer nada, porque o treinamento do dentista para usar o alta rotação é com uma casca de ovo. Ele tem que pincelar como se fosse uma obra de arte, para ir fazendo a espessura certa, correta, o corte correto no dente, na cavidade. Porque se ele apertar, ele para, ele não tem força. Ele gira por velocidade, corta pela velocidade, não por pressão, como antigamente. O de cordinha tinha que cortar fazendo força. Eu me lembro muito bem desse de cordinha, que era doía para exatamente, era um sufoco, porque além de doer aquele barulho, já assustava quem estava na sala de espera. Mesmo a alta rotação, quando surgiu, fazia exatamente. Hoje não tem, faz só, é o barulho que ele faz. E já fica muito mais tranquilo. Não tem mais tranquilo, sossegado. Eu me lembro muito bem que eu, vivendo no exterior, eu estava vivendo na Malásia e eu tive que fazer um tratamento dentário na Malásia. Eu estava dando uma palestra, eu tive um problema com um pivô, não tenho vergonha de dizer, o pivô, veio para baixo. Eu não poderia continuar dando palestra. E precisei fazer uma correção. Eu fui ao consultório na Malásia, e no momento que eu entrei, já parecia aqueles consultórios onde você entra, aqueles locais onde vende joia no centro e essas coisas todas. Né? Uma coisa muito popular mesmo, e falaram que era um dos melhores que tinha na cidade. Cheguei lá, a hora que eu vi as ferramentas, o ferramental que a pessoa ia tratar, eu mudei a opinião na hora. Eu falei, olha, por gentileza, fixa aqui novamente esse pivô para mim,
e se ela não fixasse eu ia botar dura, qualquer coisa no dente, a saída lá, e fui fazer o tratamento na Malásia. Esse tratamento que a gente viu, que eu vi na Malásia, isso não existe mais no Brasil, né? Isso já é história. Esse tratamento rudimentar, a gente ainda encontra não, isso. Eu seria um mentiroso se falasse que não. Se a senhora andar em certas regiões do país, ou mesmo em clínicas populares que tem nas periferias, se o senhor começa a subir a escada, conforme o senhor vai subindo a escada, meio, posso dizer meio que sangue para tudo lá, porque a pessoa só vai extraindo o dente e pode levantar e ir embora, porque já é só, acabou. É uma coisa realmente... Inclusive, o senhor tem um caso que o senhor me contou, quando a gente estava fazendo a prévia da nossa entrevista, sobre uma pessoa que me procurou, que estava com uma dor de dente de um lado, depois disse que era do outro, depois disse que era do outro, mas o que ele queria mesmo era outra coisa. Só conta, ele trabalhou no sindicato durante 13 anos, sindicato e como dentista. E acontecia muito, a gente entrava às 8 horas da manhã em serviço, no consultório, chegava lá, já tinha um usuário esperando para ser atendido. Aí sentava na cadeira. Pois não, qual é o que está vendo? Não, doutor, estou morrendo de dor de dente. Preciso extrair um dente. Esse dente aqui que eu não aguentei, não dormi a noite inteira. Fazia o exame e constatava que o dente não tinha nada. Eu falei, mas meu amigo, realmente, o senhor não tem, não pode estar doendo. Não, o senhor está duvidando de mim? Eu estou falando para o senhor que eu não dormi a noite inteira, de tanta dor que eu tive. O senhor não é? Eu falei, bom, meu amigo, tudo bem. O negócio é o seguinte, a dor é sintoma subjetivo, só o senhor sente. Ou o senhor, ou aquele que está lá em cima. Ele sabe se o senhor está sentindo. Ele sabe se está sentindo ou não. Eu não posso duvidar do senhor, cabe a mim acreditar no senhor. Como você está dizendo que está doendo, eu vou tirar seu dente. Mas existe um problema. A norma do sindicato só permite que eu dê atestado para o senhor ter direito a faltar hoje do serviço quando existe indicação clínica para extrair seu dente, que não é o seu caso, porque clinicamente não é necessário extrair o dente. Não, mas doutor, me enganei, é esse aqui, está dolorido de tal forma, está doendo tanto, que eu me queria, é esse aqui. Examinava. Mesma coisa, meu amigo, você não tem nada. Aí, infelizmente, ele falava um palavreado todo especial, falava, eu vou procurar outro dentista que me atenda e resolva o meu problema. Porque realmente o valor para ele, isso infelizmente ainda acontece, o valor de um dente é um atestado de um dia de serviço. Meu pai. Esse Ainda existe isso. Exato. Ainda existe isso.